na faculdade ele é muito teórico. A gente precisa entender as bases teóricas dos fundamentos dos institutos. Eu tenho que entender o que é uso capião. Eu tenho que entender o que é um pedido de liberdade. Eu tenho que compreender onde é que ele está, qual é o que é a lei. E depois a aplicação prática disso. E nem sempre a aplicação prática é como se diz a lei, né? Ou seja, o direito é uma ciência não exata e, por ser humana, ele sofre muita interferência desse fator humano. Então, às vezes o fator humano prepondera em relação ao direito, ao que a lei está lá dizendo. Ou seja, você tem, às vezes, por muitas vezes, você tem uma lei que estabelece um determinado comando normativo, solte ou prenda, um exemplo, tratando uma perspectiva bem simples, e às vezes o fator humano influencia de sobremaneira nessa condição. Às vezes você tem o mesmo caso julgado por dois juízes e com olhares diferentes, do mesmo jeito promotores, juízes e advogados. Então, o que muda muito para mim é compreender hoje no direito esse fator humano, que às vezes prepondera muito mais a visão humana, às vezes a visão de quem está aplicando o direito no caso concreto, seja juiz, promotor, advogado. Quem está aplicando o direito no caso concreto, às vezes, é mais forte do que a própria norma, o próprio estabelecimento do princípio da legalidade, do que está previsto em lei, do discurso. Tem um bocado jurídico que diz assim, Patrick, o bom advogado conhece a lei, o melhor advogado conhece o juiz. Então, dizendo que no fim das contas, em uma instância decisória do direito, que seria quem decide, o juiz, o desembargador, então seria mais ou menos nesse sentido. E às vezes nem só a construção do discurso sofista, nem só a construção da estrutura de linguagem discursiva, às vezes afeta. No fim das contas, você pode vir com a melhor linguagem do mundo, com a linguagem mais sofisticada, mais rebuscada, mas se ela não se adequar ao que o juiz pensa, por exemplo, no caso concreto, você não vai obter o bem da vida, você não vai ganhar a causa. Então tem muito disso. Infelizmente, eu queria ter outra perspectiva e dizer assim, o direito, nós temos operadores que aplicam basicamente o que determina a lei. Juízes que o que a lei diz, eles aplicam automaticamente. Não é assim. É muito interpretativo, muito valorativo e, em muitos casos, extremamente subjetivo. E quando a gente vai para esse campo subjetivo, aí fica de acordo com a subjetividade de quem acha melhor aplicar essa ou aquela lei ou aquele entendimento ao caso concreto. Eu penso numa ideia, eu sempre evoco uma ideia assim de liberdade, e acho que a liberdade era como se fosse uma hóstia consagrada em um sacrário. E o que sustenta essa hóstia, o que dá sustentabilidade a essa hóstia da liberdade é a mesa onde se assenta isso, é a democracia. A democracia é onde há o exercício no altar das liberdades. O altar das liberdades é a democracia, e lá se consagra liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de manifestação e todas as outras, e liberdade de ir e vir, a mais básica de todas. Eu penso que a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de manifestação, elas encontram um limite. Elas não podem ser de uma maneira tal que não tem ponderação de limites. Sob pena de se viver estados de exceção, onde a liberdade de expressão era de uma maneira tal que se dizia assim, vamos matar os judeus, se matou 6 milhões. Então, assim, tudo nasceu da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial era liberado armas, e aí a liberdade de armas era de uma maneira tal que você podia se estabelecer milícias. E aí você tinha as camisas pardas, que eram o nascimento da SS na Alemanha nazista. Então foi o fruto da liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Eu penso que no Brasil há um debate muito profundo em relação a isso, mas que essa liberdade de pensamento e de manifestação ela não seja utilizada para cometer crimes e para dissolver a estrutura do Estado, sob pena delas incorrerem em ilegalidade. Então, na medida em que você utiliza a liberdade de expressão, de manifestação e de pensamento para pregar uma animosidade entre a sociedade e as Forças Armadas. O artigo 1º da Constituição estabelece: o Brasil é um Estado democrático de direito formado pela união indissolúvel aí depois são poderes harmônicos entre si, o poder judiciário, o legislativo e o executivo, e você utiliza uma narrativa para destruir essa estrutura e para pregar que um poder ou uma estrutura do Estado interfere em outro. Eu acho que a gente saiu da liberdade de expressão para cometimento de crime. Na minha percepção, com todas as vendas e com todo respeito a quem pensa do contrário,
o que está acontecendo no Brasil é mais ou menos o que aconteceu com o fanatismo de movimentos até contemporâneos. Por exemplo, o que a gente pode perceber, fazendo uma comparação, é o que tem o Talibã. Ou seja, o Talibã é um movimento extremista no Afeganistão que assume a estrutura de poder, que busca fazer política, que traz valores religiosos e que assume a estrutura de Estado. E lá existem limitações à liberdade de pensamento, liberdade de expressão, a questão do que diz respeito qual o papel da mulher na sociedade. Então, o que acontece para mim, esses são movimentos extremistas para mim comparados ao Talibã, e que pregam em certa medida ações que são criminosas. Por isso que eu penso que o Estado brasileiro deveria reprimir de forma exemplar. Eles passaram da conta de ser um movimento que contesta uma manifestação livre. Manifestação para quê? Manifestação para criar um rompimento da estrutura do Estado. O que eles estão pregando é isso. Eles não concordam com a estrutura do Estado, acham que o Estado brasileiro não consegue dar as respostas e querem o seguinte, querem destruir a justiça eleitoral e todo modelo de justiça e criminalizar, porque é isso que eles fazem, criminalizar quem pensa contrário, criminalizar os movimentos de esquerda, criminalizar pensamento de esquerda e fazer e tomar à força o poder. Porque não é um movimento que está pregando contra o comunismo, não é isso. Não é contra o comunismo, nem por um Brasil melhor. É um movimento de insatisfação pelo resultado das urnas e um rompimento com a estrutura democrática do Estado para impor o que eles pensam. O que vale, o que eles querem, é que eles pensam em relação ao país. E aí, para legitimar isso, eles utilizam de narrativas. A primeira narrativa é que a urna é fraudada, a segunda narrativa é que... E aí vem tantas outras narrativas vão se sucedendo em um sistema de autofagia, onde eles se alimentam, eles criam a informação que é falsa, se alimentam da informação, depois jogam a informação no lixo e depois criam outra informação, vão se alimentando de si mesmos, desse sistema de autofagia, para pregar esse rompimento com a ordem democrática. Com a lógica da estrutura e com desrespeito a quem participou da eleição. No fim das contas é isso. E eu não digo desrespeito, não é Alexandre de Moraes, nem o STF, é desrespeito ao mesário, ao juiz, ao advogado e principalmente ao eleitor. Supremo é o povo, então vamos definir o que o povo definiu nas urnas. Supremo é o povo, então o povo foi às urnas e escolheu o seu representante. E me preocupa é o seguinte, e depois que eles conseguirem tirar o presidente Lula, que o objetivo é esse? O objetivo é muito claro, é não fazer com que Lula seja presidente. Depois eles vão fazer o quê? Depois eles vão dizer que os deputados de esquerda não deveriam se eleger, e aí tira os deputados de esquerda. Depois os governadores, e por fim vai se manter uma ideologia onde só vão poder conviver com o que eles pensam que é justo e que é correto. A democracia se faz com a arte de conviver entre os desiguais. Deus, em sua infinita sabedoria, criou desigualdades entre os animais, entre as plantas, para que a gente, quando olhasse o altar da natureza, a beleza da natureza, entendesse que ela não é uniforme, ela tem essa oscilação. E aí é só ver o que a força divina fez e tentar aplicar um pouco na nossa vida.